Mateus 14, segundo vídeo, 20º versículo, 21º versículo em diante, até o 30º versículo, ok? Mais um vídeo com 10 versículos, ok? Sempre assim. Eu havia falado no vídeo anterior sobre várias coisas ali. Eu falei sobre que Joinville, aqui em Santa Catarina, está as pessoas do mal, né? Estão atacando as pessoas de bem na rua. É preciso tomar cuidado. O maligno, ele usa pessoas. Já falei aqui várias vezes, né? Ele usa pessoas. Então você que está acostumado com a calma de Joinville, com, né, o sossego, toma cuidado aí nas ruas aí, porque eu vi relatos ontem e também vi vídeos aqui no Instagram sobre isso aí. E eu havia falado também, entre outras coisas, a respeito ali de João Batista, né? João Batista foi falar a verdade e acabou sendo encerrado no cárcere e depois sendo morto, né? Isso é Bíblia. A respeito do Evangelho de Mateus aqui. Então vamos continuar no 21º, né, agora. O segundo vídeo, 21º versículo, começa assim. E eu vou lembrando aqui as coisas e vou falando. 21º versículo. E os que comeram foram quase 5.000. Não, tá errado. Peraí. Mateus, 11º, perdão. 11º ao 20º, é o segundo vídeo. É muito vídeo, né? A gente faz muito vídeo muitos vídeos. Você já deve ter visto e ouvido, né, nesse canal, vídeo de Mateus, livro de Mateus, né, no Evangelho. Só que isso foi feito antes, eu fiz antes de conhecer a verdade, né, toda, a respeito de templo que não era para existir. É que a gente começa a estudar e começa a ver vídeos de outras pessoas que já despertaram e confirmando com a palavra que temos de Deus, né, na Bíblia, a gente acaba conhecendo a verdade totalmente. E a verdade nos liberta, né? Não ficar no engano. Templocentrismo, isso não é legal, ok? Já expliquei em muitos vídeos aqui a respeito disso, né, do engano que foi Davi, né, quando o profeta Natan explicou para ele que não era para fazer templo nenhum, mas veio Salomão e acabou tomando o lugar de Jesus, que era para ser o templo. E eles não esperaram e construíram um templo físico que nada tem a ver com o que Deus falou para eles, que era o templo espiritual. Mas o ser humano, como sempre, precisa ter o físico para acreditar em Deus. Vamos lá. Aqui o 11º versículo começa assim, até o 20º, vamos lá. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. 12º. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus, o Messias. 13º versículo. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. Em outro evangelho, né, não sei qual deles, né, se foi de Marcos, acredito que de Lucas, ou de João, eles relatam aqui o que Jesus falou quando contaram sobre isso. Quando contaram que João Batista havia sido, né, o que tinham feito com João Batista, ele falou, agora ele está melhor. Agora ele está melhor. Eu acredito que por conta da perseguição e Jesus sabia para onde ele ia, né? Que ele estava já no paraíso, que ele estava com Deus, seu Espírito. E havia cumprido o seu tempo aqui na Terra, já havia feito o id, né? O que era determinado para ele. Então ele falou, como todos os profetas foram mortos por esses filhos do diabo, né? Então assim foi feito também com João Batista. Então ele já havia cumprido o que tinha aqui. Então Deus fez o levou, né? Retirou daqui.
desse mundo que jaz no maligno, que Jesus fala, né? Ok? Vamos lá, o 13º. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali. Primeiro ele falou, né? Segundo o relato de outro evangelista ali, falou que ele estava assim, ele estava melhor. Agora ele estava melhor. E é assim que devemos pensar quando Deus tira alguém daqui, né? Da terra, desse plano. A morte, às vezes morte natural, né? Lógico que existe as acidentes, né? Tragédias e tal. E Deus permite, por conta também do homem, que é muito teimoso, né? E age por conta própria, às vezes, como é que se diz? Tentando provocar Deus, né? Se você entrar num rio e não sabe nadar, você vai se afogar, como eu falei ontem aqui. Tudo pode ser usado para o bem, a internet é usada para o bem, mas até a água pode ser usada para o mal. Você pode se afogar. Se você não sabe nadar, se vai entrar no mar sabendo que pode se afogar, né? Como eu, quando comecei a surfar, né, ali minha prancha, e eu não sabia nadar, não. E me metia lá e tal, quase morri afogado várias vezes, 2 vezes, 3, 2 vezes. E fui aos trancos e barrancos até aprender, né, na marra. Mas também me arrisquei. Tentei a Deus, mas ele não deixou acontecer. Não era para acontecer, ok? Então, a gente pode usar até a água para o nosso mal. Né? A água mata a sede da gente e pode nos afogar. Então, pode ser usado para o mal, ok? E assim foi com João Batista. Ele retirou, então, Jesus se retirou para, ouvindo aquilo, se retirou para o barco, para um lugar deserto, apartado, e, sabendo o povo, seguiu-o a pé, desde as cidades. O 14º. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, a multidão, né? Curou os seus enfermos. Mais uma vez ele faz o bem. Aí você vai seguindo isso aqui, né? Jesus fez o bem, curou. E chega no final, a maioria, veja bem, presta atenção nisso, a maioria, pois venceu, né? A maioria que pediu para crucificá-lo e soltar o ladrão, Barrabás. Então você não fica muito nesse negócio de maioria, né? Jesus tinha pouquíssimos amigos, andava com multidões, curava e tal, mas ele tinha pouquíssimos íntimos, né? Então não fique acreditando, como falam, né? Ter 1.000.000 de amigos, que você só tem um amigo que é Deus, que mora dentro de ti, no teu coração, o Espírito Santo. O 15º versículo. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Aí vem a parte que o Messias, mais uma vez, prova que é preciso ter fé. Olha o que ele faz. Como diz aqui, olha o que ele fez, né? O 16º. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão dar-lhes vós de comer. 17º. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Jesus falou para eles, né, ter fé e dar de comer a eles, a multidão. E eles dizem que só tem uns pães, né? 5 pães ali e 2 peixes. E o 18º vai falar assim: e ele disse: trazei-mos aqui. Jesus pediu para trazer os pães e os peixes para ele fazer o quê? Olha só. 19º vai falar: tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães,
deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. Mais uma vez ele usa o material, a matéria, né, a comida, o pão e o peixe, no caso, para explicar o espiritual. Cada vez que ele tinha contato com o povo, né, ele usava o alimento, ou uma árvore, ou um animal, ou ele usava um prédio, ou ele usava qualquer coisa para explicar o espiritual. Mas o povo, o ser humano, ele vive aqui na Terra, tá certo, né? Ele vive e tal, é o que ele tá vendo, mas não vê o espiritual. E aqui que entra a habilidade do mestre, né? Do Messias. E ele faz o quê? Ele manda, né? Tendo mandado a multidão se assentar sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos para o céu, olha só, mostrando para o povo como deveria ser feito, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. Olha isso. E o 20º versículo vai falar assim: e comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Ele multiplicou. O 21º fala assim, vai falar assim em outro vídeo que eu vou fazer depois, né? Então, olha só, aqui ele mostra de novo, novamente com o físico, o espiritual. Então, ele partiu aqueles peixinhos e aqueles pães ali e o povo comeu, né? Se saciou. Então, foi o suficiente. Então, às vezes a gente reclama do que tem em casa, né? Às vezes, um pouquinho, né? Vai atrás e tal, corre atrás e não está satisfeito e tal, né? Não está satisfeito e reclama. E às vezes, se você agradecer aquele que você está comendo um pouquinho, aquilo ali vai te saciar. Né? Às vezes a gente tem só um pão, 2, ou só trigo, aí um pouquinho de trigo, e agradece, e Deus provê mais, ou Deus faz com que aquele pouquinho te sustente. E você se mantém em pé até que ele providencie mais. E assim vai, essa é a fé. Né? E é preciso ter, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, logo eu volto com mais, deixa eu ver aqui, eu parei no 20º, né? Do 21º ao 30º, outro vídeo de Mateus 14, deixa eu ver, é isso mesmo, Mateus 14, Evangelho de Mateus, ok? Pense nisso que eu falei e no que Jesus fala na palavra aqui. Né? Não apenas acredite no que a gente está levando, mas leia a Bíblia, leia, preciso ler. É preciso ler para entender, para saber interpretar, para se livrar do templocentrismo, né? Parar de levar dinheiro para o pastor, o padre, o pastor, né? Que vai lá deixar o templo luxuoso, né? Você vai financiar aquele templo que realmente precisa de ter dinheiro para pagar aluguel, às vezes para pintura, alguma coisa. Para de fazer isso. Se você achar que tem a mais e quer ajudar a Deus, que não precisa de ajuda, ajude o próximo, você está ajudando a Deus. Aquele que está lá na frente do templo de pedra lá, deitado lá, precisando, necessitado, ele pode receber um pão. Você tem mais em casa e quer doar, né? Você tem dinheiro, quer levar lá para o templo, para. Não leva dinheiro para lá. Compra alimento, uma cesta básica e leva para uma família que é carente. Já imaginou você chegar na frente do templo, lá naquele rapaz que está lá, ou aquela senhora, ou aquela moça que está lá deitado, não consegue vencer o vício do álcool, e está com fome, e você não quer dar dinheiro para ela não ir comprar mais bebida, que também realmente é complicado, ou mais droga para usar, então você leva um alimento, às vezes uma marmita, e a pessoa vai se saciar, e você vai estar fazendo o bem, ok? Fique com essa palavra e fique com Deus.